Glenci, seja bem-vindo ao nosso GlenciCast, aquele podcast semanal aqui comigo, Adriana Santana, a sua mentora, apresentadora. Olha, eu tô aqui, gente, mexendo no celular aqui, tô vendo os feriados de 2026. Olha, tem muito feriado prolongado, hein? Tá preparado aí pro feriado? Tô vendo entre 8 a 10 feriados prolongados esse ano. Nossa, você tá animado aí, né? Eu também tô daqui. Mas olha, eu tô mexendo aqui nos feriados, no meu celular, por quê? Porque o tema de hoje aqui no nosso podcast, né, é sobre feriados prolongados. Mas calma, não vou falar os feriados que vai ter, não é isso. É sobre estagnação nos feriados prolongados. Ariana, o que é isso? O que é estagnação? Estagnação é falta de progresso, é falta de movimento, sem fluir, mas calma aí, Adriana, nos feriados tudo flui, não da forma como deveria, e eu vou te mostrar aqui um outro olhar que você não tem para os feriados, mas é importante você ter. Na verdade, é importante todo mundo ter, porque se a gente tivesse esse olhar para os feriados, a gente não teria tantos índices que eu vou trazer aqui para vocês, tá? De índices ruins, né? Negativos, por conta dos feriados prolongados, tá? Porque não tem nada a ver com o feriado. O feriado é maravilhoso, a data também, mas a questão é o que se faz nesses feriados prolongados, né? Como as pessoas se colocam em cenários dramáticos, cenários difíceis, cenários de muitas vezes, vou falar muitas vezes não, a maioria das vezes, cenários que nem ela entende o que ela está fazendo ali. Então vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui comigo hoje. Olha, eu estou aqui, deixa eu tomar aqui minha água para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, porque olha, tudo para. Né, nos feriados tudo para. E o tudo para tem um olhar aí que a gente não enxerga, tem uma situação aí que a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse conhecimento, essa informação. Então eu vou trazer para você agora essa informação dos problemas, do perigo do tudo para. Por exemplo, quando a gente está lá no final do ano, em dezembro, já se começa os burburinhos, a gente escuta muito dizer, ai, o Brasil vai parar, só volta depois do carnaval. É tudo assim, você entra o ano de janeiro, passou as festas de final do ano, você tenta fazer qualquer coisa, não, só depois do carnaval, atendimento, consulta, exames, causa jurídica, tudo depois do carnaval. É assim que a gente, o Senado, leis, projetos, tudo depois do carnaval. Então a gente está muito acostumado a ouvir isso, né? Que tudo começa depois do carnaval. Só que olha só a situação no total, né? Vamos parar na situação no total. O risco, perigo, a saúde e a economia. Primeiro a economia, vou tratar o perigo da economia. Por que na economia, Adriana? Porque, olha, os feriados prolongados no Brasil, ele tem um impacto econômico ali de 2 gumes, eu costumo dizer, tá? O primeiro ele impulsiona, os feriados impulsionam, obviamente, o turismo, impulsiona o setor de serviços hoteleiros, as praias, todo mundo que trabalha aí no cenário compondo ali do feriado prolongado. Ele impulsiona economicamente esses setores, impulsiona. No entanto, porém, todavia, ele dá um déficit gigantesco, bilionário, num outro cenário, que é o cenário econômico das indústrias, dos setores de logística, comércio e produção dos nossos bens essenciais. Tá? Então isso é alarmante, é perigoso. Por quê? Porque a gente fala, feriado é legal para mim descansar, curtir, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas também a gente corre um risco. Se a gente parar para pensar, vamos parar para pensar, menos produção de produtos pode dar um déficit de produtos. Por exemplo, pode faltar produtos nas nossas prateleiras do mercado, farmácia, então é preocupante. Para mim é bastante, gente, porque a gente tem família, a gente compõe ali, precisa de alguns produtos básicos e itens básicos de higiene, de alimentação, a gente fica preocupada com isso, né? Menos produção é menos produtos, então para alguém vai faltar. Né, na casa de alguém pode faltar ali. Então, é uma situação que a gente tem que se preocupar com isso, tá? Nessas questões dos feriados prolongados que traz na economia. Mas, os perigos à saúde. Vamos falar agora um fator importantíssimo que é o perigo à saúde. Tá, Adriana, mas que perigo traz à saúde os feriados? Olha, eu vou começar com um perigo muito importante, básico. Vou trazer um dado para você, trazer um dado aqui. Vou pegar aqui um dado agora importante para você entender, para a gente entender esses perigos na saúde. Dados de 2025 mostraram que doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções, um nível alto que acende alertas em épocas de feriados. Em períodos festivos também. As unidades de pronto-socorro costumam registrar maior demanda por atendimentos de emergência. É isso mesmo, pessoal. O pessoal tem... O que isso significa? O pessoal está usando os feriados, eles usam feriados, porque a gente fala assim, os feriados não são para descansar? De fato. Mas é isso que acontece?
Será que é isso que acontece mesmo? Os feriados são para descansar. Na verdade, você tem que usar o feriado da forma mais positiva possível. Ou seja, feriado, eu falo do você relaxar, né, no feriado. Eu falo, vou relaxar. Para muitas pessoas, relaxar no feriado é curtir, é ir beber, é ir se colocar em festas de madrugada, baladas. Mas o que é o relaxar? Relaxar é você relaxar o teu corpo, a tua mente. Né, você se colocar num estado ali, ó, de atenção ao teu corpo, à tua mente. Né, o que eles necessitam. O que é estado de atenção ao corpo e à mente? É o que o teu corpo necessita. Por exemplo, seu corpo vem cansado, né, tem funções aí, tem cargos que cansam bastante, né? As pessoas que trabalham com obras, né, cansam bastante, pegam muito peso, trabalham em fábrica, naqueles turnos. Então, o corpo está cansado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? O alerta ao teu corpo físico, a descansar o teu corpo, né, a dar uma pausa pro teu corpo, né, para ele poder dar aquela descansada. E o mental e emocional também, gente, dá uma pausa aqui pra mente, né, parar de pensar tanto, porque quando a gente está no trabalho, a gente tem que pensar no horário de chegar no trabalho, quando vai chegar em casa, levar a criança à escola, buscar na escola, então a gente tem aquele mental ali, a todo vapor ali, que você vai compor o teu dia. Você já começa a fazer a tua agenda é feita, não é aqui no papel, a tua agenda é feita aqui, depois é passado pro papel, que você já começa a programar aqui, ó, o que você vai fazer. Então, o que eu digo relaxar o mental e o emocional? Relaxar o mental, você pensa menos. Quando você está ali no estado, ó, tranquilinho de relaxamento, ouvindo uma boa música, né, se alimentando da forma adequada, você está ali, ó, no estado de relaxamento. Quer dizer, você está relaxando o teu corpo, né, de exercício, de trabalho físico, e você está relaxando a tua mente de pensar tanto do que você... Por exemplo, quando você vai sair para uma viagem, você vai para uma viagem, né, de feriadão prolongado. Você tem que trabalhar muito teu corpo, tua mente, porque você tem que trabalhar de carregar a mala, fazer mala, e carregar no carro, e colocar a criança, e tirar a criança, aí hotel, a mente... O pensar, veja comigo pensar, que hotel você vai ficar, como você vai fazer, o que você vai levar. Então você está trabalhando ali sua mente, então, seu pensamento a todo minuto. Então isso dá um desgaste, né, para o teu corpo, para a tua mente. Você entende as escolhas? Às vezes, por exemplo, pegar um feriado prolongado para você descansar de fato, talvez é um pensamento muito positivo, muito produtivo. Então a gente tem que olhar para isso com carinho, né? Como que a gente está se colocando? Porque tem muita gente, por exemplo, carnaval. Pessoal, o que o pessoal costuma fazer no carnaval? É o dia só de pular bloquinho, né? Na minha época ainda era pular bloquinho, agora não, agora é avenida. Agora o pessoal vai lá para Embi, dias ali em bar de chuva, em camarote de bebida, open bar. Então fica todo aquele momento, tem pessoas que nem dormem. Já vi pessoas que não dormem, não comem, não se alimentam, só ficam lá sambando a noite inteira. Então, olha a exaustão que aquela pessoa está se colocando, colocando o corpo e a mente ali, pensando na situação ali, no emocional também dela. Porque assim, o carnaval ele vai acabar. Aqueles dias de feriado prolongado vai acabar. E quando você voltar, você está vendo o índice aqui? Você está vendo o índice de afastamento pós os feriados prolongados, mas só é pós a curtição. São pessoas que bebem em excesso, se colocam em risco e vão parar no hospital. Aqui, ó o número de pessoas que elevam ali o hospital em época de feriados prolongados. E também pessoas que se colocam sem planejamento, se colocam numa estrada, por exemplo, com a família, sem um planejamento adequado de horário, que tem gente que vai viajar de madrugada, de noite, se colocam num horário perigoso e acaba sofrendo um acidente, né? Então, são índices de acidente, de pessoas que se colocam em situações ali de alta bebedeira. Olha, não tem problemas, estamos aqui ao vivo no estúdio. Não, o Lelo tá bem, gente, o Lelo não caiu não. O Lelo não caiu não, ele tá tranquilo, tá? Daqui a pouco ele vai vir fazer um depoimento aqui pra nós do feriado dele, que costuma fazer no feriado, tá? Pra ver vocês verem que ele tá bem, ele vai vir aqui falar com vocês. Mas vamos tocar aqui, vamos continuar? A gente tava falando do alto índice, né, de pessoas que se colocam ali em cenários que são prejudiciais a ela mesma, né, porque, mas eu vou aproveitar meu feriado para curtir. Tá, o que é curtir? Vamos definir para nós o que é curtir. Curtir é você chegar num estado de exaustão, curtir é você se colocar em cenários de risco, né, de violência, porque você sai numa noite é muito violento, você fica até de manhã é muito violento também. Será que isso é curtir? O que é curtir? Né, para você. É você que vai definir, eu não sei. Para mim, curtir tem outra. Para mim, curtir é curtir com os meus filhos. Acho que o Lelo também, né? O Lelo assim, não. Para mim, é curtir com a minha família. Né? Se eu estiver lá no meu sofazinho com a pipoquinha, assistindo um filme, curtindo com a minha família, isso aí para mim é curtir. Mas é curtir numa grandeza, né, Lelo? Porque te eleva a alma, o espírito e o conhecimento, porque geralmente a gente vê um filminho ali educativo, que os filmes de criança são muito educativos, gente. Quem é que nunca assistiu Shrek? Né, não assistiu Moana, que ensina ali.
De qual? Da Blue, adoro a Blue também. Já passei dessa fase da Blue também. Então, quem é que não curte? Isso pra mim é curtir. Curtir é isso. Ou pegar domingão aqui, ó, descer lá no prédio, né, Lelo? Aqui no meu quintal, fazer um churrasquinho em família. Adoro, adoro. Porque a gente fala de churrasco, né, Lelo? O pessoal já acha, vou fazer um churrasco, bebedeira, chamar um monte de gente, samba e pagar aquele negócio. Pra mim, o churrasco, sabe o que é churrasco pra mim? Eu falo, filho, vamos fazer churrasco? É minha família. Eu sentar ali, minha família, a gente queimar a carninha ali, fica batendo papo, eu, minha mãe, meus filhos. Isso pra mim é curtir. Pra mim, eu tô falando pra mim, eu costumo ter o meu olhar pra curtição pro lado positivo. O que é o lado positivo, Adriana? É o lado que não me causa dano nem no corpo, nem na mente, nem no meu emocional. Entendeu? Entendeu? Pegou essa reflexão? Pegou essa visão? Então, o que é curtir de fato pra você? O que tem que ser o curtir de fato pra você? Algo que te faça bem. Não que te faça bem momentâneo. Ah, mas ir pra carnaval, beber, dançar e ficar lá até o amanhecer me faz bem momentâneo. É um bem momentâneo. Porque depois, quando você voltar para tua casa, seu corpo está destruído, tua mente está cansada, seu psicológico também está abalado, teu emocional, ainda mais se você não conseguiu ali almejar os seus objetivos ali de conhecer alguém. De repente, muita gente vai para o carnaval, eu quero conhecer alguém. Não é o momento de você conhecer alguém no carnaval. Ali não é o lugar onde, de fato, você conhecer alguém no carnaval. Porque ninguém ali nem se conhece. Eu costumo dizer que quem vai para o carnaval nem se conhece. Então, não tem como você conhecer essa pessoa ali numa época dessas festividades, na verdade, né? Que tem outros feriados também, outras festividades. Mas a questão é tudo, tudo isso aqui que a gente está falando nesse Glencecast de hoje, é de escolhas, né? Escolhas no feriadão aqui, ó. Porque assim, a gente começou o tema do estagnação. O que é estagnação? Sem fluir, sem movimento. Tem muitas pessoas que têm um olhar muito ruim pro feriado prolongado. Não só aquelas pessoas que se colocam em cenário. Ah, mas eu saio, eu vou viajar, eu vou curtir, vou pra balada. Não é isso. Mas tem outras pessoas que pegam e ficam trancadas dentro de casa. Eu tenho muitas pessoas conhecidas e amigos que fazem isso, tá? Ah, eu vou feriado, eu vou me trancar lá. Fica lá jogado no sofá, com o controle na mão, tentando achar algum canal ali que preencha alguma coisa dentro dele e achando que, mas eu tô aqui quietinha, eu tô aqui quietinha na minha, né? Isso também não é positivo. Então quer dizer que se eu ficar em casa lá largado no meu sofá, só mexendo o controle lá, sozinho, parado, isso também não é positivo. Sabe por quê? Porque você tá na estagnação. A estagnação, você tá na falta ali de movimento, sem fluir. Você não tá fazendo nada. Você não tá fazendo nada de bom pra você, que você não tá bem. Se você tá lá mudando o canal toda hora, é porque você não tá bem, porque nada ali tá te preenchendo. Então, eu tô falando pessoas que passam por esse cenário, tá, gente? Você, esse aí que larga no sofá e fica tentando achar algum programa, porque então você tem que olhar mais profundo aí pra isso, né? De repente, faça alguma coisa bacana, né? Se deu eu falei, se deu o direito, né? E a oportunidade de, eu vou fazer uma coisa bacana. Talvez eu vou fazer um trabalho social, talvez eu vou visitar uma pessoa, um parente distante que tá lá doente, tá há muito tempo sem eu ver, eu vou me programar para ir. Falei, algo legal, algo positivo. Sempre, eu costumo dizer na vida o seguinte, gente, tudo que for pro lado positivo para tua vida, tá valendo. Agora, tudo que você for escolher que for pro lado negativo, que vai te fazer mal, ou vai te fazer, não na hora, mas vai fazer mal depois também, aí você tem que olhar mais a fundo, mais profundo para isso. Tá? Aí você tem que olhar mais profundo, porque aí senão você vai acabar entrando aqui, ó. Você vai acabar entrando nessa estatística aqui, ó, da pessoa não hospitalizada, a pessoa afastada do trabalho aqui, ó, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, a gente brinca, né? As pessoas são empresários, brincam assim, caramba, eles ficam com o cabelo em pé. Porque para o empresário, gente, o feriado prolongado é terrível. Para o colaborador é maravilhoso, né? Porque ele vai estar lá em casa, vai estar sempre trabalhar, mas para o empregador é terrível, para o empresário, porque ele está ali, parou toda a sua produção, parou todo o seu trabalho e ainda corre o risco de não ter aquele colaborador, quando acabar o feriado prolongado, de volta para o trabalho, que é o que acontece aqui, ó, os afastamentos de suas funções aqui, ó, em um alto nível, afastamento das suas funções. Aí entra naquela outra aqui, ó, cai de novo aqui, ó, no quebra-cabeça. Lembra? Menos produção, menos falta de serviços, de alimento, você tá vendo? O perigo que nós corremos. Por isso que é importante você cuidar de você. E por isso que eu tô aqui cuidando de você, porque você é importante para mim. Todo mundo tá aí desse lado é importante para mim, porque vocês prestam um serviço. Não é verdade, Lelé? É importante para nós. Você que produz é importante para nós. E por isso que eu tô aqui te falando que você tem que cuidar de você, que você é valiosíssimo.
Você é muito valioso, você é muito valiosa, né, para a sua função, para o seu trabalho. Você compõe uma sociedade. Você entendeu? Olha o cenário. Se você se colocar num cenário dele de risco aqui e você tiver um déficit desse aqui, ó, você está prejudicando uma sociedade inteira, um país inteiro. Olha que. Já parou para pensar sobre isso? O quanto você é importante e valioso? Olha que reflexão, né? Então se coloque em cenários positivos, porque você não compõe só a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu aprendi há muitos anos lá atrás. Eu não componho só a minha vida, eu componho a vida de todos ao meu redor. E não é só a minha família. Estou falando todos ao meu redor, do mundo onde eu vivo, né? Da sociedade que eu estou inserida. Olha que interessante. Você tem essa responsabilidade. Ontem tivemos a live sobre responsabilidade, né, Lela? Nossa responsabilidade social, civil, responsabilidade pessoal, profissional. Ó, 4 responsabilidades. Você não viu minha live? Entra no nosso canal do YouTube. É aqui, ó, no canal do YouTube, @UniversoGlens, e veja as lives sobre responsabilidades. É muito interessante, viu, gente? Ajuda. Todas essas lives ajudam a gente a compor, ó, diversos cenários na nossa vida, para a gente ter uma vida melhor. Sabe o que eu quero? Eu só quero ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida produtiva, que você não entra aqui, ó, na estagnação. Né, eu falo que feriado é maravilhoso, é incrível, eu adoro feriado, adoro passar os feriados com meus filhos, passear com eles, curtir com eles, com a minha família, com os meus amigos, mas ó, não caia na estagnação, não caia nos índices aqui, ó, nos índices de tragédias, né, de afastamentos, de acidentes, né, de emergências lotadas, não caia nesse índice não, se coloque num índice maior, né, no índice das pessoas que curtem de verdade. Acho que o segredo da vida é a gente aprender a fazer as coisas em equilíbrio, né? Até curtir você tem que ter um equilíbrio da onde você pode chegar, tá? Então, olha, gente, o nosso Glenscast de hoje foi para trazer esse olhar para você, tá bom? Aí sobre os feriados, o quanto você não pode entrar aqui, ó, nesse cenário de estagnação, né? Lembrar que essas épocas são muito perigosas. Quando eu falei do perigo da saúde e da economia, tem um perigo para a economia, mas o perigo maior é a saúde. Essas épocas são muito perigosas, tá? Porque pessoas se colocam em diversos cenários aí de perigo na saúde, nas estradas. Você vê, ó, quando chega um feriado, a gente até gela a barriga, né? Quando chega um feriado prolongado, que a gente já pensa nas notícias de acidentes que elevam. Olha, o último feriado prolongado, né, Lela, que foi na virada do ano, o índice de acidentes, né, foi alarmante. Olha, o que mais me chocou foi um casal que faleceu num acidente de carro, numa estrada, indo visitar a mãe, acredita, e a esposa estava grávida. Então, isso mais me chocou. Então, olha, então não se coloque nesse cenário, não. Vamos sair. Vamos diminuir esses índices, né, gente? Vamos diminuir, porque, olha, pessoas morrem muito nesses feriados aí desmedidos. As atitudes desmedidas, né? E quando a gente não se programa direito, tudo dá errado, gente. E quando a gente se programa da forma errada também dá errado. Então, se programa da forma certa, né? Como que é a forma certa, Adriana? Lembra que eu te falei? Escolher situações e cenários ali que só podem te fazer bem, que não vão te fazer mal, nem fisicamente. Quando você destabiliza, a gente costuma dizer na inteligência emocional, a gente tem as 3 saúdes, que são os pilares, física, mental e emocional. Quando você desestabiliza uma delas, a sua vida tende a ter danos. Então, vamos tentar estabilizar e trabalhar as 3 corretinho, né? Deixar as 3 equilibradas ali, né? Aí você consegue jogar, aí você consegue jogar. O que é jogar? Ir para o mundo, jogar, ter sucesso, conquistar. Porque a vida é um jogo, gente, tem que jogar certo, gente. Tem que jogar certo para ganhar, né? Se você jogar errado, você não ganha. Por isso tem muita gente que não consegue sair da estagnação ali, não consegue estar em movimento, não consegue sair do lugar, não consegue crescer, não consegue ter sucesso. Você tem que aprender a jogar. E é assim que você aprende a jogar. Jogadas certas, né? As jogadas certas. Geralmente a jogada certa é que ela te coloca num nível maior, nível superior, que vai te levando. Então, jogadas que te elevam, tá bom? Olha, eu falei que eu ia trazer o Lelo aqui, o Lelo vai vir falar pra ele o que ele faz no feriado. O Lelo vai vir aqui falar pra vocês. Olha lá, a gente, aquelas doidas, né? Multifunção, o menino grava, aí eu tô fazendo ele sair de lá, só ao vivo, ele vai pegar o microfone, gente, ele tá ali, ó. Ele vai me xingar aqui ao vivo, porque não sabia que ele ia vir aqui. Mas eu vou trazer ele aqui para ele falar o que representa o feriado para ele, como que ele vê o feriado, o que ele faz nos feriados prolongados dele. Vamos saber o que o Lelo faz?
O meu eu já falei o que eu faço, né, gente? Eu só vou pro positivo aí. Eu não consigo me. Hoje, verdade, gente, hoje eu não consigo me colocar em cenário ruim. Não consigo. Não é pra mim, porque. Mas por que eu não consigo? Porque eu me trabalhei. Me trabalhei muito emocionalmente, como mentora, eu tive que me trabalhar, obviamente, né? Então eu me trabalhei só colocar em cenário positivo. Mas como o Léo tá aqui no universo também, o Léo também, obviamente, que ele também só trabalha o cenário positivo, vocês vão saber agora, que eu não tô contando não, né? Contando história lá. Ele tá se arrumando. Ele tá se arrumando, gente. Peraí. Depois dizem que mulher que demora, né, pra se arrumar. Olha, eu já tinha colocado 10. Tá ouvindo ela? Não, tá arrumando. Viu? Aí, ó. Oi, Lelo. Olha lá, gente. Seja bem-vindo, Lelo. Ah, Lelo. Vai, vou até virar aqui. Conta pra nós aí, Lelo. Conta aí. O que você faz no seu feriado? Como é que você vê os feriados prolongados? Olha, esse feriado em específico, eu vou fazer uma mudança. Ah, é verdade, tá mudança, gente. Olha que beleza. Isso é coisa positiva. Tô mudando de cidade, né? Ele tá mudando de cidade, São Paulo, de cidade. Deixa eu me enquadrar. Se enquadra aqui, vai lá. Lembra do cara ser o cara da câmera que eu não consigo. Mas estão vendo ele, vai lá, se enquadra aí, vai. Eu acho que é a primeira vez que eu apareço no Glacecast. É a primeira vez que ele aparece no set. Eu falo tanto Lelo. Ah, esse é o Lelo, gente. Eu fico toda Lelo. Não é verdade, Lelo? Ele vai falar assim, o Wesley vai aparecer aí. Eu nunca me coloco na edição. Olha lá, agora ele tá, gente. Aqui o Lelo, vai. Lelo. Ele tá de mudança, gente, tá de mudança. Tô de mudança, então esse feriado, inclusive, eu vou fazer mudança. Mas, geralmente, os feriados eu reservo, eu reservo pra minha família. Legal. Assim, a gente vive uma vida muito corrida. Sim, verdade. Então, eu acho que usar esse tempo, que já é um tempo, igual você falou, é um tempo que a galera tem que usar pra descansar, eu acho que é correto você fazer isso com a sua família. Sim, sim. Sim. Sim, descansar, você passeia, você fica em casa, assim, curte ela. Mas na minha casa eu descanso. Não, então, você tem que entender. O feriado é o dia de você parar e descansar com a sua família. Exatamente. Não é dia de arrumar casa, não é dia de fazer aquele... eu vou aproveitar, tá todo mundo em casa e fazer uma faxina. Fazer uma faxina, Viu, Ingrid? Não viu? é... Viu, Ingrid? Não é pra fazer faxina, então, pra assim, descansar. Descansar, sai pra um parque, vai fazer alguma coisa com a sua família. Evite lugares com muita gente, shopping. Exatamente, muito, ó, eu também não gosto. Nossa, eu também não gosto, não muita gente. Ainda mais nessa época de carnaval, eu principalmente prefiro ficar num lugar um pouco mais reservado, então vai pra um parque. Legal, o parque é legal, área aberta. Isso, e vai de dia, porque essa galera de carnaval, de bloquinho de rolê, não sai de dia não. Só sai depois, à noite, então vai de dia. Já sabe, ó, os esqueminha do Lelo aqui, ó. Bebe bastante água. Viu? Bebe bastante água. Mas ele falou uma coisa muito legal, gente, agora. Porque assim, Lelo, você falou de ficar em casa. A gente fala, eu vou aproveitar o feriadão, vou fazer aquela pastinha, ficar... Não, aí você tá mais cansada, aí você volta pro trabalho mais bagaçada. Exatamente. Porque assim, gente, a rotina já é isso, né? Você já chega, tem que fazer janta, lavar a louça, arrumar... Já é isso a rotina. Então foge da rotina, quebra a rotina. Isso é legal também, ele acabou de falar, que é a dica pra você num feriado prolongado, né? De quebrar. Você não vai descansar nada. Viu? Olha que bacana. Você achou muito plausível, assim, Lelo, que a gente abordou aqui dessa questão de a gente sempre ter a ciência desses perigos, tanto para a saúde, para os excessos, até para a economia, porque a gente fala de economia quando você, por exemplo, não volta para o seu setor, você imagina você ficar 6 dias afastado, a empresa está 6 dias afastada, aquela que produz, tá, gente? Porque as empresas produzem. E chega lá no dia, quarta-feira de cinza, na quinta-feira para o cara voltar e o cara não volta. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava numa indústria e eu sei que pra essa galera é uma loucura, porque antes do carnaval, por exemplo, hoje, amanhã e sábado, essa galera vai trabalhar que nem uns doidos, assim, pra produzir muito, pra ficar esses dias parados. E depois vão voltar. Eles já fazem na demanda mais, né? Então, assim, eu acho que é produtivo pra empresa, porque ela tem que gerar o produto. Sim. O material tem que estar lá pro cara que precisa comprar durante esse tempo. Mas pro cara que tá trabalhando é horrível. Porque ele vai se estressar mais. Ele tem que fazer uma alta demanda ali, né? Ele tem que entregar em 2 dias o que ele teria que entregar em 5, por causa da alta demanda. E na volta, ele já vai pensar, nossa, eu já fiquei 4 dias parado, a empresa ficou 4 dias parada. Então tudo que eu tinha pra fazer a semana passada, eu vou ter que fazer tudo em uma semana só, acumular, e aí o cara talvez nem descanse. Porque Fato. Quando o cara tem também um cargo de gerência ou um cargo de muita responsabilidade, o cara não desliga, o cara vai falar assim, paramos aqui.
parou aqui pra fábrica, mas É. o cara que tá aqui, não. Ele está muito preocupado com a produção Com a ali que não produção. está girando, é verdade. Viu? É bacana, Léo. Mas é importante a gente saber em casa, né, disso aí, porque a gente fala, é feriado, legal. Não é tão legal. Na verdade, não é tão legal, né? Porque a gente tem os problemas. Wesley, você não gosta de feriado? Claro que eu gosto de feriado. Todo mundo Você não gosta, né, de gente? feriado. Mas eu acho que o Brasil tem um excesso gigantesco disso. É, Tanto que excesso. eu tava vendo É um lá, dos países com mais excesso de feriados. se eu não vou lembrar agora, mas eu tava vendo lá, feriados nacionais são 8 e feriados juntando todos do Brasil Pontos facultativos, são, né? não, sem contar os facultativos, Aham. são 24 ou 25 feriados. Nossa, gente. Sem contar os Aí parou, né? sem contar os estaduais e os das cidades, porque tem aniversário da cidade. Sim, sim, Quando- tem tudo isso. Quando a cidade tem uma padroeira, tem da padroeira. É, né, não sei o quê. fato. Então, assim, o Brasil para, em média, de 30 a 45 dias por mês, por ano. Por ano. Assim, Brasil, generalizando, tá, gente? Colocando o Brasil todo. Brasil, Igual eu falei, aniversário da padroeira, Sim, aniversário não sei sim. o quê. Então, para tudo isso de tempo pra comemorações. Fato. Verdade. Então, tá vendo? Aí por isso que aí você vai lá, você pega o ranking da economia, onde é que nós estamos, né? Comparado a outros países. Porque assim, gente, eu sou a favor de feriado, mas, ó, eu ia até falar sobre isso. Existem os feriados desmedidos, demasiados, né? Você pega, por exemplo, este feriado de agora, que inicia-se hoje, né, de carnaval. Poxa, corrido. Corrido de hoje até quarta, quantos dias? E faz em Né? toda semana, gente. Exatamente, tipo, não poderia ser um carnaval de 2 dias, porque, né, 6 dias aqui, ó, o pessoal começa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de cinza, para começar a trabalhar ali das 2 da tarde, que algumas empresas vai só começar na quinta, né? Então, olha aqui, ó, imagina, 6 dias podem se tornar produtivos, mas pode se tornar também um caos, porque imagina 6 dias a pessoa se comprometendo ali à saúde, bebendo 6 dias, é isso que a gente tá trazendo aqui, eu sei lá pra você, então não vai beber 6 dias, né, gente? Vamos cuidar da saúde. E sobre isso também, cuidado com os excessos. Eu acho que a galera perde muito a vida por querer comemorar, não é comemorar, querer usufruir de tudo muito rápido e tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu falo isso hoje com cuidado, porque eu sou pai de família, eu tenho criança pra cuidar em casa, mas assim, eu tenho, de verdade, depois de um certo horário, domingo 4 horas da tarde, cara, não é um dia legal pra você sair de carro pra fazer qualquer coisa. E falamos porque já passamos por isso, Sim. porque já fizemos todas as bobagens aí também. Sim. E hoje eu vejo aqui as minhas costas, o que danificou aqui no meu sangue de bebê, né? Mas é uma verdade, a gente se coloca, quando a gente é jovem, falando quando a gente é novo, né? A gente não tem a maturidade, a gente se coloca em vários cenários, né? Hoje eu vejo pra trás, pô, quantos cenários ruins eu me coloquei, cara? Por causa de feriado, por causa de carnaval, por causa de... Mas é isso, gente, olha. Obrigada, Lelo. Lelo falou que ele faz, viu? No feriado, cuidado com os excessos, ó. Escuta ele. Viu? Vocês conheceram o Lelo agora, gente. Vocês conheceram o Lelo. Ó, que bacana. Que legal. Obrigado. Obrigado, querido. Agora ele vai lá pra gente cortar lá que vai finalizar. Ele vai voltar lá porque nós vamos encerrando o nosso Glazecast. Mas antes de encerrar, gente, olha, ele falou uma coisa importante. Eu vou deixar aqui um alerta, na verdade uma reflexão. Olha, mais consciência em época de feriados, tá? Somente feriados prolongados, tem ali um tempo maior ali para... Que eu falo, tem um tempo maior pra você fazer bobagem, você fazer besteira, né? Então, mais consciência nesses feriados, porque você pode... Veja o que você pode construir de saudável, de positivo para você, para o teu ambiente, ao teu redor, para a tua família, porque criar, a gente não pode deixar de estar em movimento, de fluir, de criar, né? Quando a gente está estagnado, ó, a estagnação lá, lembra? Quando você está estagnado, tudo tende a ficar ruim para você, somente no momento que está acontecendo e depois, tá? Quando você vai voltar para a tua rotina, para a tua realidade, você volta pior do que você quando você entrou. Então, pensa nisso, olha, o tempo não para, e não pode parar por causa de um feriado, tá? Nossa vida não pode parar. Eu continuo criando, vem feriado, eu estou criando. O tempo não pode parar, porque existe, eu costumo dizer, a paralisação por feriados prolongados, eu falo que é uma paralisação do tempo útil de vida. Tem pessoas que parece que ficou imersa ali, inerte durante todos esses dias. Então, olha, ele não pode ser uma paralisação do seu tempo útil de vida, porque quanto tempo nós temos, nós não sabemos, né, Lelo? Nós não sabemos quanto tempo nós temos, né? Então, você tem que usar o seu tempo de uma forma muito positiva, muito produtiva. Não esquece isso, não se coloca em cenários que vão te causar algum dano, algum sofrimento, alguma dor depois, posterior, no momento e posterior, tá bom? Então essa fica a minha dica para vocês aí
os feriados prolongados, para você sair dessa estagnação que você se colocar, se você estiver lá, eu acho que eu estava planejando fazer nada, me jogar no sofá, então saia, não entra nessa estagnação não, vai fazer alguma coisa legal, positiva para você, boa, tá bom? Então fica a dica aí, ó, e até a próxima semana, até o próximo Glenscast. O próximo Glenscast tá bacana, não gravarei nos estúdios, né, Lelo? Estarei numa cidade que eu vou contar depois, nós estamos, a gente tá muito pé na estrada, né, Lelo? Nós vamos para a estrada agora, vocês viram que a gente gravou lá no Asilo de Cambuí? Se você não viu, corre lá para ver o Glenscast que a gente gravou na cidade de Cambuí, Minas Gerais. Comemos queijo, né, Lelo? Pão de queijo. Olha, tudo com queijo nós comemos lá, gente. Eu nunca comi tanto queijo na minha vida. Mas, a gente tá pé na estrada. Então, o próximo Glenscast, na próxima semana, novidades. E tem a ver com comida, hein? Você gosta de comida? Então, assiste no próximo Glenscast. Tchau, gente. Até o próximo Glenscast.